dia, meu Deus. Bom dia para os nossos mentores e guias espirituais. Bom dia para toda a equipe espiritual responsável por este trabalho. Nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Mais um dia que Deus permite. Estamos aqui, vivenciando cada momento, cada segundo deste dia. Nós só temos que agradecer a Deus e aumentar cada vez mais a nossa fé nele. E seguirmos em frente, porque tudo na vida passa. E Deus e Jesus nunca nos abandona. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 136, que diz o seguinte: para ser feliz, creia em si, segure os nervos, levante-se das quedas, sustente o entusiasmo e aperte a trilha do egoísmo. Não combina querer viver bem, ser feliz e deixar crescer o desânimo, perder tempo, desprezar a paz, o crescimento interior, recolher dentro de si os fantasmas da ilusão e do medo. Você foi feito por Deus para ter ânimo, ser alegre, sensível, chegar à doce paz, ser totalmente feliz, e assim deve ser. Faça um plano de vida e se ponha a caminho da felicidade. Quando você estabelece um roteiro, a felicidade fica logo à vista. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º, Bem-aventurados aflitos. O item é o 21, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Pelo nosso amigo Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em Paris, 1863. O nosso amigo espiritual disse o seguinte: quando a morte leva os mais jovens, em vez dos mais velhos, sem nenhum critério segundo o nosso entendimento, dizemos: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte, útil e tem um futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos e que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe ao levar a criança que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas. É aí que precisam elevar-se acima do plano terreno da vida, para compreender que muitas vezes o bem que está onde se acredita haver o mal e que a sábia providência está onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina com o mesmo valor que medem a sua? Será que o Senhor dos mundos iria querer, por um simples capricho, impor a alguém penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E tudo que acontece tem uma razão de ser. Se meditarem melhor a respeito das dores que atingem a todos, nelas encontrarão sempre uma razão divina, razão regeneradora, fazendo com que os interesses humanos sejam colocados em último plano. Acreditem em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos,
A esses desregramentos vergonhosos que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um benefício concedido por Deus para aquele que parte, pois assim ele fica preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo para a perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Todos consideram ser uma terrível desgraça quando uma vida cheia de esperança é interrompida tão cedo. De quais esperanças estão falando? Das esperanças da terra, onde aquele que morreu poderia ter brilhado, construído seu caminho e sua fortuna? Por acaso consideram nulas as esperanças da vida futura? Preferem as ilusões da vida passageiras que levam na terra? Acham que é mais importante ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos felizes? Alegrem-se em vez de se lamentarem quando Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não será egoísmo querer que ele permaneça aqui, sofrendo junto com os que ainda precisam ficar? Essa dor se concebe entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, os espíritas sabem que a alma vive melhor quando está livre do seu corpo físico. Mães, saibam que seus filhos bem-amados estão por perto, que seus corpos fluídicos e seus pensamentos as envolvem e as protegem. As lembranças que deles guardam os enchem de alegria. Por outro lado, as dores que sentem pelos familiares que já partiram causam-lhe muitas perturbações, pois representam uma revolta contra a vontade de Deus. Aquele que compreende a vida espiritual deve fazer vibrar seu coração em favor desses queridos que já desencarnaram. Se pedir a Deus para que os abençoe, sentirá uma consolação tão grande que até mesmo suas lágrimas secarão. Sentirá também uma fé grandiosa que lhes mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Que assim seja. Sansão, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Que assim seja. Pois é, meus amigos, tudo isso que nosso amigo espiritual Sansão nos ensinou aqui no item 21 é pura verdade. Infelizmente, nós medimos a justiça de Deus igualzinha à nossa. Nós sempre estamos questionando Deus quando algo de ruim nos acontece, principalmente quando perdemos um ente querido de maneira tão brusca ou repentina. Mas sabe por que nós somos assim? Por causa do nosso egoísmo, que é muito grande. Nós não queremos perder ninguém. Mesmo que a pessoa esteja doente ao nosso lado, precisamos se libertar desse corpo cansado, das dores físicas. Mas lá no fundo, não queremos perder. Nós sabemos que a morte para ela é o melhor remédio. Mas só em a gente pensar
que a gente não vai mais ver essa pessoa. Dói a alma. E aí é que começa as nossas lamentações. A gente começa a pedir a Deus que Deus cure essa pessoa, que permita que ela fique ali conosco. Nós precisamos mudar esse pensamento. Principalmente nós, espíritas, que já estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que sabemos que a morte não existe, é apenas uma mudança de estado. Precisamos confiar que há uma vida futura, que o espírito não morre, o que morre é o corpo físico. Precisamos mudar e ter mais fé nos desígnios de Deus, confiar nele. Precisamos praticar mais o desapego, tanto material como com aqueles que nos são próximos. Porque muitas das vezes, como nosso amigo Sansão aqui nos ensinou, a morte prematura é um benefício concedido por Deus para aquela pessoa. Então nós precisamos acreditar nisso e não ficar julgando por que Deus levou essa pessoa tão cedo. Nós precisamos ter mais fé em Deus, que é justo, é bom e tudo sabe. Precisamos pedir a Ele que nos dê força nas horas que passarmos por tudo isso. Que a gente venha a perder uma pessoa de uma maneira tão brusca. Que a gente possa entregar a alma desse nosso ente querido ou de um amigo nas mãos do Senhor. Porque se aconteceu, é porque Deus sabe o porquê. Vamos pedir a Jesus neste momento que nos dê essa força. Vamos pedir a Jesus que ilumine os nossos entes queridos que já se encontram no lado espiritual. Que eles a cada dia consigam enxergar o caminho iluminado pelo Cristo, que eles possam se evoluir cada vez mais. E vamos continuar aqui, enquanto estamos encarnados, presos no corpo físico, pedindo a Jesus que nos ajude, porque um dia retornaremos também. Iremos encontrar todos eles. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, avós, todos os nossos entes queridos. E vai ser a maior felicidade, porque Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, e sim lá no plano espiritual. Então precisamos fazer com que esta felicidade chegue para a gente e a gente busque isso dentro de cada um de nós. Amado Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual que se faz presente, nós só temos é que te agradecer pelo capítulo de hoje, por este tema. Pedir, Senhor, que o Senhor toque nosso coração, que o Senhor Jesus derrame bênçãos, luzes, pétalas de rosas sobre cada um de nós. Que a tua luz nos guie sempre. Gratidão, Senhor, por tudo. E nos ajude, Pai, a suportar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Que assim seja. A reflexão final de hoje, o tema é: o que os outros pensam de você. Não se preocupe com o que os outros pensam de você. Deixe que eles pensem o que quiserem. Não se martirize por isso. Não podemos controlar
controlar a visão do outro sobre nós. O que importa não é o que o outro pensa. O importante é o que você é e o que você faz de você mesmo. Se alguém quiser pensar, por exemplo, que você é um fracassado ou que você é um mau caráter, deixe ele pensar o que quiser. O que uma pessoa pensa sobre mim é um problema dela, não meu. O preconceito é dela, não meu. A visão restrita é dela, não minha. O julgamento apressado é dela, não meu. A condenação é dela, não minha. Ela julga com o pouco que sabe. E eu, por meu lado, posso fazer o melhor com o que eu sou. Mas se você aceita a visão limitada do outro e passa a se rotular por ela, o limite do outro se transfere para você. E você passa a ser aquilo que o outro projetou em você. Por isso, não ligue para julgamentos. Eles nunca estão corretos. Ninguém pode adentrar em nossa essência ou na intimidade profunda de ninguém. As pessoas veem apenas 0,1% do que somos e julgam com base nessa apequenada percepção. Também não fique tentando provar nada a ninguém. Mesmo que você prove, ainda podem existir pessoas que te desaprovam. Por mais que você faça, ainda existirão aqueles dizendo que você não fez o suficiente. As pessoas não veem o que você é. Elas tiram o que você é pelo que elas são. Elas projetam em você aquilo que lhes convém, com base em suas imperfeições. Por isso, procure ficar em paz com sua própria consciência, ao invés de ficar bem com a consciência dos outros. Ninguém vive em paz pautando sua vida na opinião coletiva sobre si mesmo. Quando estamos de bem com nossa consciência mais profunda, em nada nos afeta os pensamentos e o julgamento dos outros. Quanto mais você se importa com o que os outros pensam de você, mais você deixa de ser você mesmo. Por outro lado, não deixe de ouvir os outros, de colher uma opinião daqueles que se importam com você. Mas não se detenha ou se defina pela visão da maioria a seu respeito. Aceite as críticas de bom grado, sem se abalar com isso. A verdade é que só você sabe sobre o seu interior. Portanto, faça o melhor que você pode, não para agradar os outros, mas para superar seus limites. Seja você mesmo e seja feliz. Desejamos a todos um bom dia e que Jesus nos abençoe. Assim seja, assim é e assim será.